2017 provavelmente será um ano de transição, interrompendo o ciclo recessivo que tomou aí 1 ano e meio, 2 anos na nossa economia, mas ainda não estaremos preparados para colher os frutos de todo o esforço conduzido ao longo de 2016. Tem trabalho ainda a ser feito, tem reforma da Previdência para ser aprovada, tem outras reformas que vão ser importantes para destravar o crescimento de longo prazo do Brasil, e isso obviamente ainda vai acontecer, ainda vai ter impacto na economia. Nessa questão ainda de uma economia em transição, é importante a gente pontuar que o mercado de trabalho ainda não concluiu o seu ciclo de ajuste. A gente tem demissões ainda fortes acontecendo. Quando a gente olha o mercado de trabalho, no caso o segmento de pessoas com carteira, trabalhadores com carteira, a gente observa que o ritmo de demissões ainda é forte, e o que reflete obviamente também a fragilidade financeira das empresas. Infelizmente, esse ciclo não se concluiu. Num cenário benigno, em que a gente consegue ter cortes de taxa de juros no primeiro semestre, algo significativo, a gente talvez tenha uma estabilização dessas demissões ao longo do segundo semestre do ano que vem. Ainda não é suficiente para trazer a taxa de desemprego para patamares mais baixos, porque afinal você não tem demissões, mas você também não tem geração de vaga que dê conta da entrada de pessoas no mercado de trabalho. Então provavelmente a gente vai ter ao longo de 2017 desemprego ainda em ascensão, mesmo com a economia se recuperando. A outra variável que a gente tem que olhar para ver a capacidade de recuperação da economia é a situação financeira das empresas e o comportamento do mercado de crédito. Hoje a gente tem um mercado de crédito muito apertado, o crédito bancário para pessoa jurídica praticamente desapareceu e obviamente num quadro em que as empresas enfrentam dificuldades financeiras, afinal teve uma queda muito forte do seu faturamento, claro que isso é um constrangimento ao crescimento, né? Se você não tem nem capital de giro, como é que você vai pensar em investir e ampliar a capacidade produtiva? Então, o mercado de crédito é uma variável-chave, a reação do mercado de crédito ao afrouxamento monetário vai ser uma variável que nós economistas vamos ter que olhar com bastante cuidado. Então, enfim, não é o cenário dos nossos sonhos em 2017, é uma transição para um sentido positivo. Isso é claro, sempre assumindo que a gente não vai ter transtornos significativos na política. O cenário que a gente imagina é um governo Temer que segue até o fim, que consegue fazer a transição em 2018. Podem ter solavancos aqui e ali. O início do ano, o primeiro trimestre, é particularmente importante porque tem a homologação de delação da Odebrecht, tem a reação que a sociedade pode ter negativamente à reforma da Previdência, são fatores que podem fragilizar politicamente o governo, mas a nossa avaliação é que conforme os resultados da atividade econômica forem ficando mais claros, isso ajuda a estabilizar também a política e, obviamente, permite que a gente entre em 2018 de uma forma um pouco mais organizada, um nível de tensão, um nível de ruído do lado da política menor em relação ao que a gente tem observado. E, obviamente, a gente tem um processo de corte de taxa de juros que está apenas no início, deve se intensificar ao longo do primeiro semestre de 2017, mas o impacto disso na economia ainda demora um tempo, algo que se materializaria mais claramente no segundo semestre. Então, por isso, um ano de transição, em que a gente tem interrupção de algo, né, um cenário difícil de 2016, de 2015, mas ao mesmo tempo ainda não pronto para ter taxas de crescimento um pouco mais ambiciosas, que é o que o país precisa. Nossa avaliação é que o espaço para corte de juros ele é significativo. A gente tem uma economia bastante fraca e os principais fatores que influenciam a dinâmica inflacionária estão caminhando no sentido de reduzir a inflação. Mesmo a taxa de câmbio, mesmo que ela tenha alguma depreciação ao longo de 2017, não acredito que tenha grandes volatilidades, mas enfim, isso não tem, em princípio, muito espaço para ser repassado a preços, pela própria fraqueza da atividade econômica. Então, é possível que a gente tenha, ainda ao longo de 2017, ou caminhando para 2018, taxa de juros de 1 dígito no Brasil.
Não significa ainda condições monetárias ultra frouxas, mas pelo menos uma normalização da política monetária, ou seja, você coloca a política monetária no ponto morto, o que já na altura do campeonato já seria muito positivo para a atividade econômica. Analisando 2017 setores interessantes para investir, a gente acha bem interessante o setor financeiro. Isso porque, mesmo que o país quase que não cresça ano que vem, 0% a 0,5% de crescimento econômico do PIB, a gente olha o setor bancário como um setor interessante hoje em dia na Bolsa Brasileira. Obviamente, dependendo do seu perfil aí de investimentos. O setor financeiro, por que a gente mais gosta do setor financeiro? Principalmente porque o custo de captação, e aí o banco é isso, ele pega dinheiro emprestado para emprestar para alguém, para uma empresa, ele já vem se reduzindo. Até na própria plataforma da XP a gente já viu isso. E outra, Selic em queda, né? A gente tem hoje uma Selic terminando no ano a 13,75% e ano que vem ela deve terminar num dígito, ou seja, na casa de 9,75% até 9,5%, porque essa inflação, né, a economia se deteriorando com uma inflação cada vez mais baixa. Então é simples, custo de captação menor, índice de inadimplência estável, e aí quando você olha esse diferencial entre taxa de juros e custo de captação menor, a margem financeira, o spread financeiro dos bancos tende a aumentar no ano que vem. E nesse sentido, o Itaú acaba se beneficiando, principalmente porque é um banco desalavancado. O Bradesco comprou a HSBC e no momento está alavancado. Além do setor financeiro, um outro setor, empresas, né? Eu não diria setores, mas empresas interessantes, são as empresas ligadas ao governo. Ah, tem um risco ainda elevado. Sim, só que quando a gente olha o trabalho que vem sendo feito na Petrobras e também no Banco do Brasil, são extremamente relevantes e importantes. Primeiro, o atual governo está focado em retorno mesmo para as empresas estatais. É o caso da Petrobras. Foi a primeira vez que a gente viu ser introduzida a metodologia de preços de combustíveis. Fora isso, a venda de ativos que não fazem parte do core business da companhia. Isso com Pedro Parente como presidente da companhia, vem focando também em plano de demissão voluntária, ou seja, reduzindo o quadro, reduzindo o tamanho da companhia. O Banco do Brasil entra muito também nessa, digamos assim, nesse segmento interessante para se ter, muito por conta, né, de foco no retorno, tamanho menor do próprio banco, né? Foi a primeira vez aí que a gente viu redução do número de agências, 419 agências que deverão ser fechadas, mais de 370 que se transformarão em postos bancários e não em agência, reduzindo custos, plano de demissão voluntária e foco no retorno da companhia. Aqui nada mais é, em banco você olha retorno sobre patrimônio, né? O Banco do Brasil entrega hoje ainda um retorno abaixo da taxa Selic, não faz muito sentido, e agora nesse foco no retorno, ele deve voltar a entregar um retorno do patrimônio acima da taxa Selic. Taxa Selic para baixo, com o retorno para cima, isso corrobora. Aliado a isso, né, alguns ativos ligados também à infraestrutura e também um pouco exportadores, porque você se protege um pouco de um dólar mais elevado, é um efeito Trump que aconteceu desde as eleições dos Estados Unidos, um dólar mais alto, e aí você tem as exportadoras de papel e celulose, a própria fibra. Em infraestrutura, né, uma recomendação é interessante em Gerdau. Primeiro, olhando infraestrutura de licitação de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias aqui no Brasil, e também porque 32,5% do seu resultado operacional, que é o EBITDA, vem dos Estados Unidos. E se o Trump realizar o que ele falou de investimentos em infraestrutura, Gerdau, via aços longos, se beneficia desse segmento. Então tem setor financeiro, muito mercado doméstico, a gente também empresas ligadas ao governo, com melhora de governança corporativa e retorno, e também infraestrutura e para se proteger a parte de papel celulose exportadoras. Falar sobre o dólar, ou prever o dólar, é uma das tarefas mais difíceis hoje no mercado financeiro. Isso porque tem vários fatores que influenciam o dólar. Olhando para o mercado doméstico, cenário político de crise ou não, Temer permanece até 2018 ou não, né? Além disso, teve impeachment em 2016. E olhando lá para fora, as pesquisas, né, não acertaram nenhuma, por exemplo, as eleições. Eleições nos Estados Unidos, o Brexit, a saída do Reino Unido da zona do euro, além disso, o referendo na Itália, referendo na Colômbia. O que a gente vê é que para acreditar em pesquisa está cada vez mais difícil. O que a gente pode dizer é que o dólar não volta mais, a gente tinha uma expectativa de um dólar mais próximo a R$3. Isso até as eleições de Trump nos Estados Unidos. Óbvio que isso mudou, porque a discussão agora é:
Trump vai ser mais protecionista, ele vai elevar as tarifas de produtos importados. Se ele vier elevar as tarifas de produtos importados, ele vai gerar uma inflação maior, um crescimento maior nos Estados Unidos, um crescimento econômico por lá. Isso provavelmente vai fazer com que as taxas de juros nos Estados Unidos subam numa velocidade mais rápida. E isso tende a trazer uma moeda mais forte, a fazer com que um dólar fique mais forte frente a outras moedas mundo afora e principalmente em relação aos países emergentes. O que pode influenciar ainda mais esse dólar cada vez mais alto é sim uma crise política, que ela existe. A gente não pode descartar, né, uma probabilidade do Temer não completar o mandato. Hoje ainda é pequeno, né, isso acontecer, mas a gente tem que obviamente monitorar. A política é fundamental para manter essa agenda econômica, né, de reforma da Previdência e outras medidas. A princípio, tudo caminha para isso. Primeiro foi aprovada a PEC Teto dos Gastos, agora a reforma da Previdência, a gente acredita no final do primeiro semestre de 2017, e aí tende a atrair investimentos para o Brasil, por isso que o dólar tende a se manter ali entre 3,40 e 3,50 para final de 2017. Se houver uma crise política maior e uma saída do Temer, não, a gente pode ver o dólar sim a R$4, mas aí é uma probabilidade menor que isso ocorra. Aonde investir em 2017? Né? Primeiro, depende do seu perfil de risco. Olhando um perfil mais conservador, né, as taxas de juros no Brasil estão extremamente elevadas. E quando a gente olha, principalmente os juros reais. Os juros reais no Brasil são os mais altos do mundo. O que é o juros real? Nada mais é do que a diferença entre a sua aplicação, a taxa Selic, e a inflação. E hoje, por exemplo, você tem aplicações, a taxa de Selic está 13,75. Ano que vem, a inflação deve ser muito mais próxima a 4,5%. Esse diferencial aí de juros dá mais de 8%. É extremamente elevado. A primeira oportunidade de investimento que a gente enxerga é no pré-fixado. A gente acha que efetivamente deveria ter uma parcela investida em pré-fixados no começo do ano, porque os juros no Brasil devem cair mais rapidamente do que o mercado espera, em função da atividade econômica muito fraca, em função também da ancoragem da expectativa de inflação. Então tem um espaço para o Banco Central cortar juros de uma maneira mais rápida nesse começo de ano e a classe pré-fixada deve se beneficiar disso. Se você tem um perfil moderado agressivo para agressivo, é óbvio que você tem que ter uma participação em bolsa. E aí quando eu falo bolsa, não é o índice Bovespa, né? Não é olhar a bolsa como só um índice, mas sim alguns ativos interessantes. Setor financeiro, setor ligado, por exemplo, à infraestrutura no Brasil, ao mercado doméstico, esperando um crescimento, olhando principalmente 2018, e também, né, as exportadoras. Por aí é muito mais, eu diria, um hedge, né, uma proteção por conta de um efeito Trump e um dólar mais elevado. Fora isso, os fundos multimercados também são ativos extremamente interessantes, ainda no momento de incerteza, que nada mais é, você escolhe um gestor para que ele tenha, né, faça o trabalho de escolher os melhores ativos e em momentos de incerteza ele vai tentar trabalhar da melhor maneira possível, se protegendo, atuando mais agressivamente, até tendo participação em bolsa em alguns momentos, comprando ativos, às vezes dolarizados, olhando para esse cenário também doméstico. Então, os fundos multimercados, fundo macro, também chamam bastante atenção, que nada mais é de escolher um gestor para que faça, né, essa gestão desses ativos. Então, tudo depende do seu perfil. Para, como eu falei no início, perfil moderado agressivo, vale a pena sim ter ativos em bolsa, olhando mais o médio e longo prazo, e que quem olha, né, quem aplica mais um perfil conservador, renda fixa, pré-fixados, ainda tem NTN-Bs e também você tem fundos macro, fundos multimercados, extremamente interessantes, com rentabilidades bem acima do CDI, né, quando você compara na plataforma mesmo, acho que vale a pena. O momento segue extremamente oportuno para investimentos. Eu ouço às vezes em palestras, muitos questionam, poxa, mas eu deixei no início do ano de 2016 ou final de 2015 de aplicar num CDB que pagava 18% ao ano. Sim, só que a inflação em 2015, quando você comprou esse CDB, foi 10,67%. O seu ganho foi 7,33%. Quando a gente olha hoje no CDB a 14, com uma inflação de 4, 4,5% ano que vem, o seu ganho real, que nada mais é, como eu falei no início, diferencial entre a sua aplicação e a inflação, que ela corrói a sua renda, é maior ainda, será maior ainda no ano que vem. Então, quando as pessoas falam, hoje tem taxas menores de CDBs, mas mesmo assim ainda vale muito a pena, porque o seu ganho real ainda é extremamente relevante.
como vocês podem notar, é um ano que gradualmente deve melhorar para os investimentos e também a perspectiva para o Brasil. Então, com isso em mente, eu desejo a todos um bom 2017 e bons investimentos com a XP.